Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez estar aqui, gravando mais um vídeo de meditação da poderosa e inerrante Palavra de Deus, né? Após um tempo sem postar qualquer vídeo neste canal, eu venho cumprimentar você, independentemente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e pedir encarecidamente, se você se sentir no seu coração de estar se inscrevendo neste canal, curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando com alguém que você saiba que essa palavra será edificante para a vida dele, né? Seja amigo, parente, o que for. E a palavra que eu tenho recebido do Espírito de Deus para compartilhar o seu coração, palavra muito conhecida que está em João capítulo 4, que é a passagem da mulher samaritana. E podemos intitular um título para esta breve meditação, que é Deixando seu cântaro para trás. Deixando o cântaro para trás. Nós bem sabemos, e muitos conhecem a passagem, em que em João capítulo 4, Jesus sentiu por necessidade de passar em Samaria. Acredito eu que pode ser especificamente por causa daquela mulher. Jesus sabia até a hora que aquela mulher iria ao poço para poder retirar água. Poço este que era uma herdade de Jacó, patriarcas da nação de Israel. Quando ela lá chega, Jesus já estava lá, esperando por ela. Acredito eu que não é nenhum erro hermenêutico que eu estou dizendo aqui. Jesus sabe aonde você vai buscar água. E muitas vezes ele já está lá te esperando. Perceba, essa mulher, ao chegar lá, o Senhor pede a ela um pouco d'água. E detalhe, ela está indo à hora nona, ou seja, ao meio-dia, a hora mais quente do sol, sozinha, não é? E o Senhor, ao pedir água a ela, ela questiona, olha, como é que pode? Você, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritano. Mas não por causa de ser um homem, né, interpelando uma mulher, mas pelo fato de nacionalidades. E aqui nós temos uma rixa, um conflito histórico entre israelitas, judeus e os samaritanos. Nós bem sabemos que por causa dos pecados do rei Salomão, em que levantou altares para os deuses das suas muitas mulheres, Deus pune a nação de Israel, dividindo a nação de Israel em dois reinos. Então, sendo o reino do norte, formado por 10 tribos, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém, que Jerusalém era dos termos de Benjamim. E após essa divisão, mais aproximadamente no ano 700 a 722 a.C., a Assíria invade o Reino do Norte, mais prontamente sua capital, Samaria, e faz toda aquela deportação de israelitas e também traz povos estrangeiros para o território da nação de Israel. E com essa mudança drástica de deportações, imigrações, etc., começa a haver a miscigenação, que é natural, né? Então, sejam assírios ou demais estrangeiros que se relacionaram com os israelitas, o fruto desses relacionamentos eram miscigenados e eles eram tratados como samaritanos e sofriam um certo preconceito da linhagem pura de Israel, porque eles não eram de uma linhagem de sangue pura das 12 tribos de Israel. Então, quando os israelitas ou os judeus deportados voltam do exílio, do cativeiro, eles começam a rejeitar esses samaritanos, não aceitando. Os samaritanos, por consequência, levam o seu lugar de adoração, então, para o Monte Gerizim, não reconhecendo que o lugar de adoração era o Templo de Jerusalém. E fica esse embate, né?
Agora, voltando para o texto que nós lemos, Jesus pergunta àquela mulher se ela poderia dar água a ele, e ela questiona ele e fala assim, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, te daria água viva. Porque aquele que beber da água que eu der dentro dele se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela então, convencida, Senhor, me dá então dessa água de beber. E o Senhor falou, vai lá, chama o teu marido e vem cá. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus falou, você falou bem. Não tenho marido porque você teve 5 maridos e agora o que você tem também não é seu. Uma mulher que carregava um histórico de 5 maridos. E essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Não só pelo fato, não só pela questão literal do texto, né? No sentido literal, o texto está apontando para o quê? Para a vida conjugal daquela mulher. Uma vida conjugal conturbada. Talvez ela foi traída, abusada, desprezada, maltratada. Mas também há um grupo teológico que defende o sentido, digamos, simbólico, o sentido teológico do texto. Que sentido é esse? É o sentido de que, na verdade, essa mulher servia, adorava a 5 deuses pagãos dessa miscigenação que nós vemos lá atrás, no período da invasão da Síria. Você pode ver, por exemplo, no livro de 2 Reis, no capítulo 17, versículo 24, em que o rei do reino do norte era Oséias, e nesse período, o rei da Síria, a partir do versículo 24, começa a trazer estrangeiros para Samaria. E ao trazer estrangeiros, também lhe traz os altares de adoração dos deuses desses estrangeiros. Então, o povo que estava ali miscigenado, tanto israelitas quanto aqueles estrangeiros, além de querer adorar o Deus de Israel, também estavam levantando adoração para esses deuses pagãos. Abri a minha Bíblia aqui, que fechou, em 2 Reis, capítulo 17. Olha o que diz. Olha só. 2 Reis 17, olha a partir do versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais, e Tartaque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo a Adremaleque e a Nemaleque, deuses de Serfavaim. Olha só. Deuses trazidos da Assíria e dos demais estrangeiros para os territórios de Samaria e dos demais territórios do Reino do Norte, em que os samaritanos levantaram altares aos seus deuses. E isso traz um aprisionamento espiritual extremamente forte e impressionantemente de assustar. Perceba o primeiro ponto. Nós vemos aqui nessa passagem em que essa mulher carregava consigo esse histórico, seja literal ou seja espiritual. Quantos estão na presença do Senhor, vivendo do seu cântaro diário de uma água limitada? Por quê? Porque eles ou estão presos no seu passado, nos seus traumas, nas suas dores, nas suas frustrações, nas suas decepções. E isso tudo é representado nesse cântaro de uma pouca água. A água é essa que vai acabar, que não vai matar a sua sede, que não vai resolver os seus problemas. Ou então estão vindo de uma linhagem que serve a todo tipo de espírito maligno que atua nos lares. Quantos estão vivendo, vêm de um histórico conhecido pelos diversos problemas de divórcio, traição, depressão, ansiedade, suicídio, vício das drogas. Olha aí. A que você adora? Ou a que você está aprisionado? Quem você serve? Queridos irmãos, precisamos entender que apesar dessa realidade, olha só, é importante que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus. Porque enquanto você já se acostumou, olha, muitos já se acostumaram a viver
do seu cântaro diário. Ele precisa ir humilhado. Imagina o histórico dessa mulher naquela cidade. Como ela era conhecida, como ela era mal falada, difamada, caluniada. Porque ela se adaptou já, ainda dizendo que servia a Deus. Ainda dizendo que ia ao culto no monte Gerizim. Ainda dizendo que estava ali fiel naquele culto, mas ela vivia de um pobre cântaro diário. Um cântaro de água que acabava rápido. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor Jesus não tem um cântaro de água limitado para você, mas ele tem uma fonte de vida eterna. Em nome de Jesus, deixa esse cântaro para trás. Cântaro do quê, pastor? O cântaro da traição, do luto, da decepção, da perda, de tudo que você viveu na sua história, seja de traumas, abusos, seja lá qual for o cântaro que você vem carregando. Você vem para culto carregando esse cântaro. Aí você pega um pouquinho d'água, volta, mas a fonte está jorrando diante de você. Ei, deixe esse cântaro para trás e passe a beber da água da fonte da vida. O Senhor tem fonte de água para você. O Senhor tem fonte de cura dos seus problemas, fonte de superação do que você viveu. Porque quando o Senhor visita nossas vidas, o Espírito de Deus toma, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, a transformação é completa. Ele vai trabalhando em nós de dentro para fora, curando os traumas, mas muitos querem viver apegados ao seu cântaro de água, aprisionados. Não, eu não solto. Não, eu não vou perdoar. Não, eu não posso esquecer. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, a fonte está jorrando para que você alcance cura na sua alma, cura nas suas emoções e que o seu passado fique para trás. Quem quer aprisionar você no seu passado é o diabo, é o Satanás que quer aprisionar você no seu passado. Mas o Senhor Jesus não aprisiona ninguém no seu passado. Ele liberta do seu histórico. Ele liberta dessa herança maldita. Ele transforma você no seu presente, te dá alegria no seu presente e te aponta para um futuro glorioso de promessas que ele tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem, quando você ouvir, quando você parar para assistir, que o Espírito de Deus agora entre no seu coração, fazendo que você possa liberar perdão, fazendo que você possa superar essa dor, esquecer esse trauma, esquecer essa tristeza que domina você, que acaba se tornando em pânico, em ansiedade excessiva, em depressão profunda, em síndrome do pânico, em querer suicidar. Está repreendido, quebrado, anulado pelo poder do sangue de Jesus, porque o Senhor tem cântaro de água. O Senhor tem cântaro, não, perdão. O Senhor tem uma fonte de água da vida para você. Em nome de Jesus, larga esse cântaro, quebra esse cântaro e você vai voltar para o lugar aonde você um dia foi vergonha para anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor. Teve poder para mudar a sua vida e tem poder para mudar a vida de quem estiver ao seu lado. Então, assim sendo, quebra esse cântaro maldito em nome de Jesus e passe a beber diretamente da água da vida que o Senhor fará jorrar dentro de você. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. Eu espero que essa mensagem seja edificante para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau. Deus te abençoe. Muito obrigado.